Hoje vamos falar sobre testosterona e emagrecimento. Você tem dúvidas em relação à testosterona? Você acha que a testosterona é somente um hormônio feminino, um hormônio masculino? Vocês acham que vocês já têm alguma alteração em relação à testosterona? Vocês acham que tem alguma alteração em relação à produção, à utilização da testosterona? Vocês conhecem os efeitos dela no corpo de vocês? Só que esse é um hormônio importantíssimo para as mulheres também. E a gente às vezes não tem muita noção disso. E hoje eu quero trazer isso aí de forma muito ampla para vocês. Para o homem é mais fácil ainda, porque tem até na farmácia. Para a mulher nem tem essa opção. Tem que ser manipulado mesmo. A gente precisa dar uma atenção especial aos nossos hábitos. Durante esse mês, eu venho falando com vocês sobre os hormônios. E eu falei de toda a cascata hormonal, desde a melatonina, o hormônio D, ou vitamina D, hormônios tireoidianos, de cortisol, e agora a gente falou ontem sobre hormônios sexuais, estrogênio, progesterona, e hoje a live é só sobre testosterona. Os nossos hormônios androgênios, eles vêm do colesterol. Então, testosterona, progesterona, estrogênio, vem do colesterol. Então, é por isso que quando a gente vai envelhecendo, a gente tem também um aumento do colesterol, numa tentativa de proteger o seu corpo, aumentando a disponibilidade do princípio ativo para a formação hormonal. Então, por isso que a gente tem que ter um cuidado muito grande nessa análise individualizada do seu colesterol. Colesterol não é um vilão. Inclusive, eu vou preparar uma live só para falar de colesterol, porque eu quero desmistificar isso na cabeça de vocês. Certo? Muitas vezes a gente precisa tratar sim, mas na maioria delas não. A gente está sendo exposto a um uso indiscriminado das estatinas e para a mulher na menopausa isso é um problema, porque eu vou reduzir o seu princípio ativo para formar os seus hormônios que já estão baixos por causa do processo de menopausa. A testosterona é um hormônio importantíssimo para as mulheres, produzido nos ovários, mas também na suprarrenal, e também tem conversão periférica de hormônios que são produzidos na suprarrenal e transformam em testosterona. E nós temos uma queda que pode acontecer desde os 30 anos de idade, aproximadamente. Acreditam nisso? Então, você pode estar com alteração, sim, do seu hormônio testosterona, mesmo sendo muito jovem. As mulheres já sabem que estrogênio e progesterona é um hormônio predominantemente feminino, né? Só que a testosterona, ela tem uma produção 1000 vezes maior do que a do estradiol no corpo da mulher, considerado o principal hormônio feminino. Temos aí tanta conversa, né, sobre a testosterona aumentar a performance masculina, a virilidade masculina, a massa muscular masculina, causar pelinhos e tudo mais, mas é um hormônio essencial para as mulheres. E olha que interessante, a gente precisa desse olhar integral do cuidado com seus hormônios, porque a testosterona é um hormônio do poder, é o hormônio do poder que vai ajudar você a ficar mais ativa, mais motivada, mais animada. Tem um estímulo ali em hormônios, em neurônios dopaminérgicos de prazer, de bem-estar. Então, se você tem uma queda da testosterona, você vai ficar mais desanimada, mais apática, mais cansada. Olha bem isso. Nós estamos falando aqui sobre o hormônio conhecido como hormônio masculino, mas que é essencial para a mulher, certo? Então, a gente precisa avaliar ele. Como eu falei, ele pode já cair desde jovem, né? Com 30, 35 anos você já pode ter uma alteração, já pode precisar de reposição, mas para o processo mais de envelhecimento, a mulher 45, 55 anos, período de climatério, menopausa, a gente tem uma queda mais significativa e precisa, sim, ser feita a reposição. Mas eu estou falando sobre a importância da testosterona para a mulher, principalmente em relação à parte emocional. Então, quando você relaciona testosterona com virilidade, com construção muscular, com manutenção óssea, isso também é importante.
mas ela também tem função em relação à parte neural, às emoções, à sensação de poder, de bem-estar. Olha só como é importante a testosterona para essa performance da mulher. E aí, se você está acima do peso, presta atenção aqui, dentro da cascata hormonal, a da testosterona que a gente forma o estradiol. Então, se você está acima do peso, você tem uma enzima que fica mais predominante, que é chamada de aromatase, que vai transformar essa testosterona com mais intensidade em estradiol. Então, é o que a gente chama de aromatização periférica. Então, você vai ter uma predominância estrogênica. Doutora Bruna, traduz isso, por favor. Traduzo sim. O que são os sintomas de uma aromatização periférica, de uma predominância estrogênica? Você vai engordar, você vai ter mais gordura na região abdominal, você vai ficar com retenção de líquidos mais retida, vai ficar mais irritada, vai ter uma TPM muito pior. Sintoma típico, predominância estrogênica, mulheres com sobrepeso, obesidade, por causa de aromatização periférica, TPM intensa, ansiedade, insônia, dor de cabeça, pele mais oleosa, uma redução absurda da sua libido. Então, olha só como a gente precisa cuidar dessa saúde de maneira integral. Para você que está com sobrepeso, obesidade, não adianta ir muito inflamada, com os hábitos muito desorganizados, não adianta eu vir com uma cerejinha do bolo assim e colocar reposição hormonal de testosterona em você. Eu preciso arrumar a sua base. Nenhuma reposição, nenhuma suplementação, nenhum remédio supera o estilo de vida. Primeiro, eu tenho que arrumar o seu estilo de vida. Eu tenho que melhorar os seus hábitos, sono reparador. Por isso que eu passei esse mês inteiro aqui falando com vocês sobre cascata hormonal. Cheguei aqui na ponta, na testosterona. Eu preciso de um sono reparador, preciso de melatonina, preciso de desinflamação, preciso de todo o ajuste que a gente faz durante o sono, preciso de práticas de exercícios físicos, de construção muscular. Presta atenção aqui, não adianta eu repor nenhum hormônio. Inclusive, se você está usando Puran, Levoide, Sintroide, hormônios do hipotiroidismo, de alterações da tireoide, você precisa se exercitar, porque no exercício físico, na construção muscular, eu formo receptores para conectar esses hormônios que estão chegando e eles serem utilizados. Os nossos músculos são o maior órgão endócrino do nosso corpo. Então, eu preciso desse estímulo muscular para eu conseguir controle hormonal. Não adianta, gente. Não adianta, mulheres, vocês quererem fazer o caminho contrário. Procurarem um atendimento para fazer reposição hormonal, para fazer suplementação, se a gente não cuidar da base. Então, dentro do meu atendimento, dentro do meu método, vocês recebem toda a orientação de estilo de vida. Mas vamos lá. Dando continuidade, preciso de ajustes de hábitos, controle do estresse. Fizemos uma live inteirinha sobre o estresse e hormônios femininos e emagrecimento. Porque se você tem uma disfunção das suas adrenais, com a produção exagerada de cortisol, você também vai ter uma disfunção no seu controle da testosterona. Olha só isso, a gente depende da saúde das nossas adrenais, 75% da nossa testosterona, 25% é produzido nas adrenais e 50% é produzido de pré-hormônio, que é convertido perifericamente, mas que é produzido nas adrenais. Então, eu dependo completamente dela para eu ter uma resposta fisiológica em relação à produção hormonal de hormônios sexuais. Olha só como toda a cascata hormonal vai se encaixando. Eu estou falando que a gente precisa de modular o nosso estilo de vida para a gente alcançar controle hormonal. Não adianta eu só repor hormônios. Eu preciso de um sono reparador, de exercício físico,
de controle do estresse. E agora eu expliquei como é importante o emagrecimento para a gente ter um controle da testosterona, por causa da aromatização periférica, que é a conversão dessa testosterona em estradiol por causa da aromatase. Então, a gente precisa emagrecer para a gente poder ter um bom controle hormonal. Então, é muito importante, principalmente na mulher que está mais velha, né, que muitas emoções chegam, que muitas variações acontecem no corpo dela, ela começa a ter mais facilidade para o ganho de peso, mesmo comendo a mesma coisa, e isso acaba abalando, ela fica mais indisposta, tem a pele mais fina, mais ressecada, secura vaginal, reduz a libido, começam todas as queixas ali, então a gente precisa otimizar esses cuidados. Então, para você que não está ainda no climatério e menopausa, que está acima do peso, precisamos reduzir este peso para você ter uma longevidade com qualidade. Falamos sobre cascata hormonal, falamos sobre hábitos saudáveis para a produção hormonal, agora funções da testosterona, manutenção óssea. Nós precisamos desse processo de mineralização estimulado pela testosterona para a gente manter sua saúde óssea, evitando um processo de osteopenia e osteoporose. Mulheres, o principal tratamento para prevenção e para cuidar mesmo de estrutura óssea é reposição hormonal. Para evitar fraturas, todo esse processo, precisamos repor hormônios. Outro ponto importante, influência da testosterona, totalmente no desejo sexual. A libido, a tão falada libido. Por que a gente tem tantas queixas com queda da libido hoje? Por que você pode estar com a sua libido muito baixa, sem desejo, sem vontade de ter relação sexual? Porque você está estressada, ansiosa, no mundo agitado, isso faz uma produção adrenal exagerada do seu cortisol e desregula a sua produção de testosterona. Então, interfere na lubrificação vaginal. Mulheres, se vocês estão com ressecamento vaginal, estão com dificuldade de terem orgasmos, tem total relação com a queda da testosterona. Então, nós precisamos ajustar isso daí. A testosterona, ela é essencial para a produção do muco da lubrificação vaginal. E ela também, falando de menopausa, climatério e menopausa, ela também ajuda nos fogachos. Também é um dos tratamentos para os fogachos, aqueles calorões que acontecem em algumas mulheres nesse processo de climatério e menopausa. Então, outra função essencial da testosterona. Eu estou soltando agora um Reels falando sobre como perder gordura abdominal. E uma das dicas que eu dou é controle do estresse. Porque se você está estressado, eu acabei de explicar, você faz uma disfunção dos seus hormônios, cai principalmente a sua testosterona e você vai ter um desajuste na distribuição da gordura do seu corpo. Numa avaliação física, a gente já consegue identificar pelo formato do seu corpo como é que estão seus hormônios. Uma queda hormonal e uma redução da testosterona faz uma distribuição diferente da gordura no seu corpo. Então, olha só, a testosterona ela vai ajudar na lipólise, que é a quebra de gordura. Então, é maravilhosa para o emagrecimento. E se você tem uma queda da testosterona, você vai ter um aumento da gordura corporal, um aumento da gordura centralizada ao redor do abdômen. Então, sua barriguinha pode ser por causa da queda hormonal. Quando a gente faz a reposição hormonal, murcha, você consegue muito mais sucesso na sua composição corporal, no seu formato corporal, para você voltar a ter sua cinturinha. Então, olha que importante a função da testosterona. A gente não vai usar a testosterona somente por questões estéticas, mas se você tem alteração nela, a gente precisa organizar essa testosterona. E assim, não sou contra usar por questões estéticas, não. Isso não é uma coisa
bem vista pelo conselho, então a gente sempre vai estar dosando e deixando fisiológico. Então vai estar perto para valores superiores do fisiológico, deixando você com todos os benefícios da testosterona no seu corpo. Porque, gente, a medicina precisa desse olhar integral. Você ir a um neurologista, a um psiquiatra, e ele não saber olhar os seus hormônios, você vai ser fadado ao fracasso no seu tratamento. Precisamos desse olhar integral, precisamos de hormônios ajustados. Todo médico precisa saber tratar hormônio. Para essa questão da sensibilidade, da percepção do prazer, do bem-estar, da sensação de poder. Empoderamento feminino. Vamos falar de empoderamento feminino. Empoderamento feminino tem total relação com testosterona. Se você está com os níveis de testosterona ali, ó, bem perto do limite superior, você vai se sentir poderosa. E eu sei que é isso que as mulheres querem. Então você precisa desse cuidado, desse olhar. E ponto importante: concentração, memória, raciocínio. Concentração, memória, raciocínio, cognição precisa de testosterona. Para a qualidade do sono, precisa de testosterona. Olha a quantidade de importância dela. Sono, cognição, memória, sensação de prazer, de bem-estar, de poder, construção muscular, construção óssea, distribuição de gordura corporal, queima de gordura, libido sexual, desejo sexual, lubrificação vaginal. Olha a quantidade de funções da testosterona. Gente, tem muito mais ainda. Porque, como eu falei, nenhum suplemento, nenhuma reposição hormonal, nenhum medicamento supera estilo de vida. O mais importante são os nossos hábitos. Tudo começa na base. Outra questão, diminuição da massa muscular. Mulheres, se vocês têm queda da testosterona, é quase impossível ganhar músculo. E músculo é o nosso maior órgão endócrino, é o principal para o nosso processo de longevidade saudável e emagrecimento definitivo. Eu preciso de músculo para você ter mais metabolismo, para você ter um emagrecimento definitivo, para você poder voltar a comer bem, sem tantas restrições, só que sem engordar. Eu preciso de músculos para isso. E se sua testosterona está baixa, você não vai ter músculos construídos, porque você vai ter muita dificuldade, vai perder força muscular. Um beijo, obrigada pela atenção.